ele vem descendo. E a Bíblia diz que todo olho verá. Por quê? Todas as televisões, a tecnologia dessa época, mostrará para todo mundo que ele está descendo. E ele vem e pisa sobre o Monte das Oliveiras, onde já se sabe que existe uma grande fenda. Quando ele pisar ali, aquilo vai se abrir. Um lado para o Oriente, um lado para o Ocidente. E por ali, os judeus fugirão dos exércitos inimigos que estão atacando Jerusalém. E começará naquele período, então, a grande batalha do Armagedon, para logo após começar, então, o milênio, o governo do próprio Cristo sobre Israel e as nações. Mas agora, eles vão acreditar, porque antes ele veio, mas ele veio manso, humilde, e eles esperavam um rei poderoso que destruiria os inimigos. Agora ele vem do jeito que eles queriam. Ele vem para livrá-los dos inimigos, combater os seus inimigos e começar a reinar sobre eles. Número 3. O restabelecimento de Israel. Pergunta número 13. Embora estivesse a testemunhar o pior momento da história de Israel no Antigo Testamento, Jeremias sabia perfeitamente que o Senhor resgataria o seu povo, o que vaticinou o profeta sobre isso. Então, complete. Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Vamos ver então o número 14. Como as profecias de Ezequiel, Daniel, Jeremias, Zacarias e o próprio Cristo a respeito da restauração da nação de Israel começou então a ser cumprida. Então, primeiro com a volta de Israel à sua terra, segundo com o restabelecimento do Estado de Israel em 1948 e terceiro com a retomada de Jerusalém no início ali, em 1967. Essas profecias de Ezequiel, Daniel, Jeremias, Zacarias e até do próprio Cristo a respeito dessa restauração de Israel, ela teve esses 3 pontos principais aí para o seu reinício, né? O seu recomeço, para que essas profecias fossem cumpridas. Então, primeiro, a volta do povo de Israel para a sua nação. Começou a acontecer e veio gente de tudo quanto é nação que tinha no mundo. Eles estavam ali fugindo, né? Estavam tendo seu comércio, fazendo alguma coisa, trabalhando, e eles começaram então a voltar. Depois, vem em 1948, então, o reconhecimento pela ONU da nação de Israel. Não completa ainda. E depois, em 1967, Israel tomou uma guerra, tomou então Jerusalém. E nós vamos ver que, para complementar isso, em 1980, Jerusalém foi declarada então como capital indivisível, una de todo Israel, por Menachem Begin. E aí, daí para frente, agora a nação está existindo, embora não reconhecida pelos seus inimigos, que são os outros descendentes de Abraão, por parte de Ismael, que são os árabes. Número 15. Como estava destinada a volta total de Israel à sua terra? A nação de Israel começou a ser dispersa em 722 a.C., quando os assírios destruíram o reino do norte, levando cativas as 10 tribos de Israel. Segundo se especula, as 10 tribos perderam então a sua identidade, misturando seus povos e sua dispersão. A profecia de Ezequiel, porém, diz o contrário. Todas as tribos, inclusive de Dan, voltarão à terra das promissões, onde recuperarão sua formosa herança. Então, apesar de todos acreditarem que não haverá mais daquelas tribos, o profeta Ezequiel profetiza o contrário, dizendo que todas aquelas tribos que foram dispersas, misturaram e que hoje a gente não vê existir, mesmo assim todos voltarão a existir. Número 16. Como ocorreu o vaticinado restabelecimento do Estado de Israel? Complete então. Quem diria que 3 anos após o término da Segunda Guerra Mundial estaria sendo proclamado o Estado de Israel? Deus fez o impossível acontecer. Mesmo com 6 milhões de judeus assassinados pela Alemanha de Hitler, Israel tornou-se realidade. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías 66:8. Então, no dia 14 de maio de 1948, era proclamado o Estado de Israel, que, apesar de todas as oposições gentias, vem representando um eloquentíssimo e cabal testemunho do cuidado de Deus em relação a seu povo. Então nós vemos aí um milagre de Deus realmente acontecendo. Uma nação voltando a existir depois do povo judeu ser
perseguido, ser colocado aí de escanteio pelas nações, de sofrer perseguição de todo jeito, de estar espalhado por toda parte, de não ter mais um nome, não ter uma nação. Depois de Hitler tentar de todas as maneiras extinguir da face da terra os judeus, matando aí 6 milhões de judeus nos campos. Mesmo assim, os judeus, após a Segunda Guerra, voltaram então para Israel e a partir daí fizeram um movimento chamado movimento sionista e conseguiram com a ONU então que fosse restaurada a nação de Israel. E isso aconteceu então no dia 14 de maio de 1948 e a nação começou a cumprir então as profecias que diziam que ela seria restaurada. Principalmente o profeta Isaías, capítulo 66, fala sobre isso. A nação voltar num dia só a existir. Né? Como é que pode? Só um milagre mesmo de Deus para acontecer isso. Número 17. Como se deu início então à retomada total de Jerusalém? Afirmou o Senhor Jesus em seu sermão profético: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os templos dos gentios se completem. Lucas 21, 24. Podemos datar a inauguração do templo dos gentios a partir de 586 a.C., ocasião em que os babilônios conquistaram e destruíram Jerusalém. No entanto, Deus começou a reverter tal situação em junho de 1967, quando os exércitos israelenses retomaram então o lado oriental da cidade santa. Em 1980, o então primeiro-ministro Menachem Begin proclamou Jerusalém como a capital única e indivisível de Israel. Dias atribulados estão reservados a Jerusalém, mas o Senhor tem um firme compromisso com Sião e jamais a desamparará. Nós vemos que Israel, a parte de cima, foi então invadida pelos assírios, se misturaram com esses povos e houve uma dispersão aí. E na parte de baixo, parte de Judá, nós vemos aí que os babilônios invadiram, levaram cativo o povo e houve essa dispersão. Depois veio então, a partir de 1967, Judá então começa a existir novamente com a sua capital Jerusalém, apesar de eles terem uma capital política em Tel Aviv, mas a sua capital reconhecida e principalmente capital religiosa e continua sendo Jerusalém e vai ser sempre até o fim dos tempos, enquanto existir mundo, Jerusalém será a capital de Israel. Tanto é que durante o milênio o próprio Cristo estará governando toda aquela região e Jerusalém voltará a ser a capital realmente reconhecida por todos, a capital de Israel. E depois que a terra se acabar, ainda vai existir a Nova Jerusalém. Então esse nome, essa cidade é perpétua, né? Sendo assim, que a da terra será destruída quando a terra for toda queimada e destruída, mas será feita uma nova Jerusalém, então, que virá da parte de Deus, na nova terra, novos céus, e essa nova Jerusalém, então, existirá. Conclusão para completar. Em todas aquelas dificuldades e tribulações, pôde Jeremias vislumbrar a esperança, mesmo crendo quanto a esperança. De igual modo acontece com cada um de nós individualmente. Apesar das vicissitudes presentes, há um grande refrigério para todo aquele que ama e teme a Deus. Deus é o que nos inspira a esperança, mesmo onde não há mais esperança. Em nós, devemos sempre ter em mente que a verdadeira esperança é aquela depositada em Deus e em suas promessas. Ele não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. Renova, Senhor, a tua esperança em nossos corações, os corações daqueles que estão agora ouvindo, assistindo. Como a luz do fim do túnel, para aqueles que estão, Senhor, vivendo momentos difíceis, de tribulação, de grandes problemas, que eles agora, Senhor, depositem a sua esperança em Ti. Ó Pai querido, em nome de Jesus, dá forças ao cansado, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos. Ó Pai, ó Senhor, se agrade, Senhor, daqueles que se arrependem agora dos seus pecados, que depositam esperança em Ti.
Ó Pai, em nome de Jesus, eu ministro cura, libertação. Em nome de Jesus, a todos que estão enfermos, doentes, agora sejam curados, sejam sarados, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus.